Meus irmãos, abra a Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 21, versículos de número 1 a 9. João, capítulo de número 21, versículos de número 1 a número 9. Enquanto vocês acham aí. Assim que iniciou o ano, eu, com os meus pensamentos, com as minhas reflexões, eu comecei a lembrar de alguns episódios quais aconteceram na minha vida, na vida de alguns familiares. E eu fui lembrando de quando eu era pequeno, já contei um pouco já disso aqui para os irmãos, mas quando eu era pequeno, eu devia ter em torno de 6, 7 anos, a minha avó e a minha tia me levavam para a igreja, né? A igreja Ao Brasil para Cristo, aqui em Guará mesmo. E eu me lembro que quando elas me levavam, eu sempre via elas, mesmo naquele jeito simples delas de ser, elas buscando a Deus, elas com aquela intimidade mesmo com o Senhor, né? Dobrando o seu joelho, orando, adorando. Como eu já disse aqui, a minha avó era analfabeta, mas ela não deixava de carregar a Bíblia dela. Quando o pastor falava, abra a sua Bíblia no livro tal, ela abria a Bíblia dela, nem sabia onde ela estava abrindo. Mas ela tinha esse compromisso com a palavra de Deus, né? Ela acreditava que a palavra de Deus realmente ela era poderosa. Então ela exercia muito isso. Abria a Bíblia, mesmo sem saber ler. Cantava no coral, mesmo sem saber cantar. Era uma sabedoria muito grande ali dos irmãos, das irmãs que cuidavam ali do coral. Às vezes ela balbuciava algumas coisas ali, mal falava, mas ela sempre tinha um lugarzinho dela ali, ela louvando a Deus, adorando a Deus. E com isso eu fui pensando assim, poxa, eu via Deus sempre fazendo coisas grandiosas através da vida dela, e dessa minha tia também. E eu via que ela tinha muita intimidade com Deus, sabe? Muita intimidade, muito proximidade com o Senhor e muita sabedoria com as coisas do Senhor. Tanto é que eu disse que ela não sabia ler a Bíblia. Mas quando nós pedíamos conselhos para ela, assim como eu estava conversando com meu tio há algum tempo atrás, ele falava assim, Bruno, a sua avó, às vezes a gente estava passando por cada situação na igreja, firme com o Senhor, e às vezes ela vinha e falava uma palavra para a gente e ela não sabia ler. Ela falava, não, mas na Bíblia está escrito isso, 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 que Deus vai fazer isso, 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 isso. E como era tremendo e lindo isso que ela fazia. E daí ele falava assim, não, isso porque ela não sabia ler. Mas ela tinha a prática de ouvir e ela tinha essa intimidade com o Senhor. Então, quanto mais próximo, eu fui percebendo, né, que quanto mais próximo nós somos de Deus, parece que a palavra do Senhor ela fica enraizada dentro de nós, dentro do nosso coração. E isso é muito importante para a nossa vida, né? E é sobre um pouco disso que eu quero estar falando hoje com os irmãos. Quem achou aí no livro de João, capítulo 21, versículo de 1 a 9, vai dizendo, depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado de o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. E Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco de vocês e vocês acharão peixe. Jesus disse. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas
e também havia pão. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra possa vir falar no nosso coração, Deus. Que aquilo, Pai querido, que o Senhor preparou para nós nessa noite, Pai, venha, Senhor Deus, se concretizar em nossas vidas, Pai. Nós não somos nada, Senhor, sem a ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Por isso, Senhor, nessa noite fica conosco, Pai. Nos dá direcionamento da Tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, como eu estava falando aqui, né, a questão dessa experiência que a minha avó tinha. Quem aqui já teve a oportunidade de conversar com alguns irmãos antigos de igreja, mas antigo de igreja mesmo, né? Eu falo que é até gostoso a gente conversar com esse povo, né? Porque eles vão falando cada experiência, vão falando cada coisa de Deus, que a gente ali vai se enchendo, a gente ali vai, né, tendo ali a nossa fé renovada ali no Senhor, tamanha, né, a convicção com que aquelas pessoas falam e tamanho a ação do Senhor sobre as suas vidas. E pensando exatamente nisso, como foi, né, proposto aqui para nós, que nós acreditássemos que esse ano seria um ano extraordinário, eu também creio que vai ser um ano extraordinário nas nossas vidas. Eu creio que vai ser um ano de realizações nas nossas vidas. Um ano que o Senhor vai nos fazer conquistar coisas nas nossas vidas. Mas eu creio também que é um ano que o Senhor ele vai nos tornar mais íntimos dele também. Eu creio que o Senhor ele quer trabalhar na nossa vida para que a gente se aproxime cada vez mais. Para que a gente tenha essa intimidade, para que a gente tenha esse relacionamento cada vez mais, né, fechado ali com o Senhor. A ponto de nós, né, ao falarmos com as outras pessoas, falarmos de experiências que Deus ele tem na nossa vida, falarmos de coisas de Deus, e as pessoas saírem, né, maravilhadas de nosso meio, não conosco, mas com o Espírito Santo de Deus. Sabendo que Deus age, sabendo que Deus faz e que Ele continua fazendo. E com isso a palavra de hoje, que eu tenho para compartilhar com os irmãos, é: Ele nos espera. O Senhor, Ele nos espera. Ele nos espera para que nós tenhamos mais intimidade com Ele esse ano. Ele espera que nós tenhamos um relacionamento mais fechado com Ele esse ano. Ele espera que para que nós tenhamos um ano extraordinário, nós estejamos aptos a ouvir a sua voz quando nós fecharmos os nossos olhos. Nós estamos aptos a entender aquilo que Ele fala quando nós lermos a sua palavra, quando nós entoarmos louvores ao teu nome. Ele espera que nós saibamos que Ele está falando conosco em todo o tempo. E para que a gente tenha isso para a nossa vida, Ele nos espera. Nessa passagem que nós acabamos de ler, momentos antes, alguns dias antes, nós vemos a situação de Pedro negando a Cristo. Quem se lembra que Pedro negando a Cristo? E um pouco antes ainda, Pedro ele falava que ele faria tudo por Jesus. Ele falava isso: ó Senhor, pelo Senhor eu faço tudo, pelo Senhor eu amo o Senhor, de uma maneira que o Senhor nem imagina, eu parafraseando aqui. Mas no momento em que ele foi solicitado esse amor, vamos dizer assim, nós vemos que ele acabou falhando. E todos nós somos, falhos, podemos falhar, podemos errar, podemos ter circunstâncias que nós acabamos desagradando a Deus, e isso infelizmente faz parte da nossa vida. Mas eu vejo que mesmo assim, o Senhor ele espera que nós nos aproximemos dele para quê? Para que Ele venha nos perdoar, para que Ele venha fazer com que nós tenhamos uma nova vida. E se nós prestarmos atenção, nessa situação que aconteceu, que nós acabamos de ler, Jesus nos ensina a seguinte maneira: Pedro, ele imaginava que o amor que ele sentia por Deus era algo fora do comum. Mas nós aprendemos que o amor que Deus sente por nós é algo fora do comum. Essa é a grande questão. Não é o quanto nós podemos amar a Cristo, mas o quanto Deus, o quanto Cristo Ele nos ama. E essa é a chave para que a gente entenda que a todo tempo Ele irá nos esperar. Essa é a chave para que a gente entenda que mesmo quando nós erramos ou fracassamos em algo, Deus ele está pronto para quê? Para que o seu coração
né, Ele venha e resgate aquele amor que você sentia anteriormente, que você achava que você acha que acabou perdendo. Esse é o grande X da questão. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, né, em 1 João, nós vamos entender que Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10 e depois o versículo de número 19. João capítulo 4, versículos 9 e 10 e depois o versículo de número 19. Vai estar dizendo assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E no versículo 19 vai dizendo: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O Senhor, Ele nos amou primeiro. E essa relação do Senhor ter nos amado primeiro, nós entendemos que a todo tempo nós temos esse acesso livre a Ele. Como nós lemos ali, aqueles homens ali pescando, é engraçado que Pedro, ele puxa a turma, né? Ele decide, vou pescar, e as pessoas vão junto com ele. Mas a partir do momento em que ele percebe que Jesus está ali do outro lado, em que Jesus ali está falando com eles, ele pula do barco desesperadamente e vai ao encontro de Cristo. Mas o interessante é que ele não reconheceu a voz do Senhor. Ele só soube que era Jesus ali naquele local, depois que João falou para ele: olha, acho que é Jesus que está ali. E olha só que interessante, quando nós não entendemos que Ele nos amou primeiro. Pedro, na passagem onde ele anda sobre as águas, a palavra de Deus vai falando que eles estavam lá no barco, e de repente eles viram um vulto e se aterrorizaram ali, ficaram com medo, acharam que era, né, algo sobrenatural. E daí Jesus, ele pega e fala: ó, sou eu, simplesmente isso, sou eu. E Pedro ouviu aquilo e reconheceu aquela voz. E Pedro falou: se é o Senhor, mande-me ir até o Senhor então, e eu sei que eu irei. Então a palavra fala que Pedro andou sobre as águas. Jesus não precisou falar: olha, é Jesus aqui, ó. Não precisou para ir para um lugar que eles conseguissem enxergar que era Jesus, não. Apenas pela sua voz, Pedro entendeu que ele era Jesus. E agora, nesse momento, Jesus fala com eles, joga a rede pelo outro lado, pelo lado direito. Eles jogam e Pedro não percebe que é Jesus ali. Por quê? Porque ele achava que ele teria que amar o Senhor primeiro e que ele estava errado. Então, a cabeça dele já estava totalmente virada. Ele não entendia mais, ele não compreendia mais, e talvez ele já havia esquecido como era a voz do Senhor. Tamanha frustração que ele sentia ali no seu coração. Mas quando João fala com ele e ele percebe, então a palavra fala que ele pula na água e vai ao encontro de Jesus. Quando nós entendemos que Ele nos amou primeiro, a gente abre mão de tudo que está ao nosso redor e a gente vai ao encontro de Jesus. Pedro, ele foi ao encontro de Jesus. Nós temos condições de ir ao encontro de Jesus. Mas como nós fazemos para poder ir ao encontro de Jesus? Nós temos que inclinar o nosso coração a Ele. Quando nós inclinamos o nosso coração ao Senhor, nós damos a chance de nos aprofundarmos num nível de relacionamento com Ele. Como nós falamos aqui, Ele nos amou primeiro. Amém? Amém? Mas quem decide o nível de relacionamento que nós teremos sou eu, é você. Né? Eu sou muito amigo do William aqui. Eu sei que o William me ama, né? Às vezes o William está ali, pronto, ali, ó, Bruno, ao momento que você quiser, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para falar com você, tal. Mas se eu não me aproximar dele, ele não vai poder fazer nada, porque eu não quero. Então, quando nós inclinamos o nosso coração ao Senhor, nós temos a certeza que Ele, com os braços abertos, Ele irá nos ter ali junto dele.
E o nosso nível de intimidade, o nosso nível de relacionamento, de proximidade, com certeza ele irá cada dia mais aumentar. E nós teremos experiências maravilhosas com o Senhor. E nós compreenderemos cada vez mais a Tua palavra. E nós seremos cada vez mais usados, mais tocados pelo Espírito Santo de Deus, apenas inclinando o nosso coração a Ele. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, vai dizendo: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Ainda em Apocalipse 3:20 vai dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, o Senhor fala para que nós nos aproximemos dele. Ele bate a porta, né? Mas essa ação de provocar, de agir, de ir ao encontro, essa ação tem que ser nossa. Porque Ele vai estar nos esperando. Ele vai estar pronto para que a gente chegue nele, para que a gente converse, para que a gente abra o nosso coração. E Ele a todo tempo estará falando também conosco. E com isso, né, lembrando ali das coisas da minha avó, a palavra de Deus foi falando no meu coração. Eu comecei a lembrar das orações da minha avó. Era interessante, irmãos, que ela começava a orar. Eu vi isso à noite, porque todo sábado à noite eu ia para a casa dela, dormia no sábado à noite para domingo de manhã estar na escola bíblica dominical. Então, todo sábado eu via minha avó orar. Ela dobrava o joelho para orar. Eu acho que era no mínimo ali uns 40 minutos de oração antes de dormir. E ela falava sobre todos os filhos. Filho A, filho B. Minha avó teve 13 filhos. Daí depois começava a falar do genro. Daí vinha falando dos netos. Ela já tinha bisneto na época e falava dos bisnetos. Mas era tanta gente que seria muito mais fácil ela falar assim: Senhor, abençoa meus filhos, meus netos, meu bisneto, meu genro, minhas noras. Não, mas ela fazia questão de lembrar um por um. E eu vejo isso como esse sinal de intimidade, né? Quando a gente é íntimo de uma pessoa, a gente não cansa de conversar, a gente não cansa de falar, não fica um negócio chato, um negócio monótono, mas é uma conversa tão gostosa que quando a gente vai falando, a gente não vê o tempo passar, a gente quer mais é falar, a gente quer mais é estar junto. Às vezes eu e a Val, a gente vai na casa de alguns amigos, alguns primos, às vezes a gente chega às 8 da noite, 7 da noite, quando a gente olha no relógio é 2 horas da manhã, 2:30 da manhã, tem que ir embora, porque no outro dia ou é um dia que tem que trabalhar, ou então tem culto no domingo pela manhã. Mas assim, quando a gente está num ambiente tão acolhedor, íntimo, um ambiente onde a gente se sente bem, né? Aquilo vai e se estende de uma maneira que é algo maravilhoso. E quando nós somos íntimos do Senhor é dessa maneira. Nesse ano de 2023, o Senhor Ele quer que essa intimidade seja cada vez mais frequente nas nossas vidas. A ponto de nós virmos para a casa de Deus e não queremos mais ir embora. A ponto de nós dobrarmos o nosso joelho e quando a gente vê, a gente já ficou ali 1 hora, 1 hora e meia orando. A ponto da gente querer buscar, procurar lugar para a gente poder estar louvando a Deus, procurar lugar. Poxa, hoje vai ter uma vigília na casa de um conhecido. Eu vou lá na vigília, porque eu quero ver a manifestação do Senhor. Porque eu quero ter essa oportunidade de buscar o Senhor. Porque eu quero ter essa oportunidade de orar ao Senhor. Na nossa casa, ao invés da gente ficar preso em celular, televisão, Netflix, a gente vai querer ver a palavra de Deus. A gente vai querer ouvir da palavra de Deus. A gente vai querer se aprofundar nas Escrituras do Senhor. E isso, querendo ou não, é algo que atrapalha bastante o nosso coração. Quanto tempo nós perdemos aqui na frente da telinha do celular, na frente de uma televisão, né? E daí a gente fala assim: não, mas esse ano vai ser um ano extraordinário. Eu quero um ano que a minha intimidade com o Senhor vai estar. Mas a gente fica 3, 4 horas na frente de um celular, mas daí a gente fala assim: poxa, hoje eu não tive tempo de ler a palavra de Deus. Hoje eu não tive tempo de orar. Hoje eu não tive tempo de buscar. Enquanto nós não inclinarmos o nosso coração a Deus,
esse nível de intimidade ele vai se tornar cada vez mais raso. Como diz aquela passagem, que eu sei que o André gosta bastante, a visão onde o profeta ele via a água saindo do templo, e quanto mais ele andava naquilo, a água subia ao tornozelo, a água subia aos seus lombos, e já chegou um determinado momento em que ele não conseguia mais a não ser a nado. Quando nós chegarmos a esse nível de intimidade com o Senhor, eu tenho certeza que a todo tempo nós ouviremos a sua voz. E a todo tempo, quando nós dobrarmos o nosso joelho, quando nós orarmos e falarmos com o Senhor, Ele irá responder todas as nossas orações. Porque nós estamos ali ligados com Ele. Não que Ele não responda, mas é que nós não percebemos a resposta do Senhor. Muitas vezes Ele responde, mesmo quando nós estamos com um nível raso. Mas o problema sempre somos nós. A gente não está ligado na resposta do Senhor, a gente não está ligado nas coisas que Deus Ele está falando conosco. E eu falo isso por experiência própria. Eu devia ter uns 17, 18 anos de idade. Estava na igreja, um culto abençoado, louvores abençoados, Deus falando através da palavra. E de repente veio o irmão e começou a ter uma revelação de Deus para a minha vida através daquele irmão. Fui embora para casa, a Val virou para mim e falou assim, que você achou que aquele irmão falou para você? Você tem alguma coisa a ver que você estava orando para Deus? Eu falei, que irmão? Ela falou assim, o irmão que estava do seu lado, Deus usou ele para falar com você, colocou a mão nas suas costas e começou a falar com você. Eu falei, eu não vi nada. O que eu estava fazendo? Estava num nível tão raso, que Deus falando ali cara a cara, usando um servo dele para falar comigo, e eu não ouvia a voz de Deus. A não ser nisso, eu estava lá, simplesmente de corpo presente. Eu lembro que eu estava mascando chiclete, e a atenção totalmente fora ali daquele local. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus ele nos deu oportunidade novamente, e novamente Ele falou comigo a respeito daquilo que Ele havia dito. E dessa vez a gente prestou atenção, né? Porque uma vez, beleza, né? Mas duas vezes, daí já é, né? Realmente falta de atenção mesmo. E quando nós inclinamos o nosso coração, eu estou lendo um livro que chama Enraizados. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse livro? Enraizados. É um livro muito bom. Muito bom mesmo. Se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, compre, porque é um livro que vai falar mesmo no seu coração na questão do aprofundamento, né, nosso com Deus, com o Espírito Santo do Senhor. E o autor, ele fala, né, para que o nosso coração ele esteja voltado, né, para que a gente venha buscar verdadeiramente o Senhor, ele fala assim, seu coração é seu ponto de conexão com Jesus, o local em que você se tornará enraizado com Ele. Ou seja, o nosso coração, né, é o ponto onde nós temos total capacidade de nos ligarmos com o Senhor. Se o nosso coração estiver voltado ao Senhor, se o nosso coração estiver inclinado ao Senhor, eu tenho certeza que a conexão nossa com Deus, né, esse clímax, esse relacionamento, ele vai ser cada vez mais fortificado. Quando nós nos dispomos a abrir o nosso coração para Ele e tudo que nós fizermos, né, ser voltado verdadeiramente para Ele. E para que isso venha a se concretizar na nossa vida, tem que existir um tempo de relacionamento. O tempo de relacionamento com o Senhor é o tempo que nós não gastamos, mas investimos nas coisas de Deus. Uma vez aqui eu falei sobre um filme, não sei se vocês lembram desse filme, ele se chama... O cara tem um relógio no braço, esqueci o nome do filme. Alguém lembra aí, gente? O Preço do Amanhã. Quem já viu esse filme? Né? O cara tem um relógio de vida ali. Então, assim, o tempo vai passando e ele tem que trabalhar para ganhar tempo.
É quase a mesma coisa do dia de hoje. A gente trabalha para comer, se não trabalhar para comer, a gente não come. E ele, se não trabalhar, não tem tempo de vida, a vida passa, né? E isso, nessa questão desse filme, falou bastante comigo, por quê? Porque quando nós, né, investimos tempo no Senhor, nós não perdemos tempo, nós ganhamos tempo. Porque nós investimos em coisas que vêm do alto. E quando investimos em coisas que vêm do alto, nós temos a certeza que aquilo é não só para a nossa vida, mas aquilo é para a eternidade. Jesus nos proporciona isso, investir tempo num relacionamento com Ele, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mateus capítulo de número 6, no versículo 6 vai dizendo: mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e olha seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê-lo no secreto, o recompensará. Ou seja, quando nós entregamos o nosso tempo ao Senhor, quando nós investimos o nosso tempo ao Senhor, seja em oração, seja na casa de Deus, seja falando sobre a palavra do Senhor com outras pessoas, seja acumulando conhecimento, não só com a palavra, mas com livros, com ministrações, eu creio que o Senhor nos recompensará, porque a sua palavra garante isso. Não que a gente vá fazer isso por recompensa. Não, eu vou fazer porque eu vou ganhar uma recompensa. Estou querendo um carro zero, então vou fazer isso porque eu vou ganhar um carro zero. Não. O carro zero vai ser fruto do seu trabalho. Deus vai te dar estratégias para que você venha economizar e conseguir comprar um carro zero. É assim que Deus age. É esse tipo de recompensa que Deus dá. Não que algo vá cair do céu, mas Deus lhe dá meios para que você venha conquistar certas coisas, para que você venha ter certas coisas, não só materiais, mas principalmente espirituais. Senhor, eu quero mais da tua presença, então a gente vai buscar mais da presença de Deus. Senhor, eu quero mais dos teus dons sobre a minha vida, então nós vamos buscar mais os dons de Deus. Senhor, eu quero ser mais usado através da ministração, quero ser mais usado através dos louvores, quero ser mais usado através dos instrumentos. Então busque ao Senhor, Ele vai lhe dar estratégia, vai lhe dar entendimento, para que quando você for louvar, você vai ter aquela unção quando abrir a sua boca, quando você for ministrar, você vai ter aquela unção quando você for falar da palavra de Deus. E isso, meus irmãos, não é simplesmente aqui na igreja. Ah não, eu só vou louvar quando eu estiver aqui na igreja, aqui em cima aqui do palco, aqui louvando. Não. Uma vez o Arthur, ele deu um testemunho aqui, que eu me lembro. Que ele estava na casa dele com um violão, louvando a Deus, certo? E o louvor chegou no vizinho dele. Não foi? Estava aqui na igreja. Não sei se o vizinho dele é cristão ou não, mas talvez nunca ouviria um louvor ao Senhor assim, porque ele nunca entraria numa igreja. Mas dentro da sua casa você pode adorar o Senhor. E talvez alguém que esteja passando na rua vai ouvir aquilo e vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. É esse tipo de relacionamento que o Senhor espera de nós para esse ano. Para que nós tenhamos um ano extraordinário, Ele nos espera e faz com que nós tenhamos, né, a oportunidade de nos relacionarmos dessa maneira com Ele, nos tornarmos íntimos dEle. Tem uma frase de Charles Spurgeon, que é muito interessante, que ele fala o seguinte: rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração, porque não consegue orar. Pois os momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas, e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. A oração, ela abre portas. A oração, ela quebra cadeias. Mesmo quando a gente acha, eu não consigo orar, mas só de você estar ali com o seu coração quebrantado, a palavra fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor, de maneira alguma, Ele rejeita um coração quebrantado.
E quando nós temos um relacionamento com o coração quebrantado com o nosso Deus, em momento algum Ele vai nos rejeitar, em momento algum Ele vai rejeitar a nossa oração. Mas como aqui Charles Spurgeon ele fala, quando seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo, porque é isso que Deus quer, Ele quer sinceridade. Ele não quer simplesmente palavras, Ele não quer simplesmente floreios, Ele quer um coração sincero, um coração puro, uma vida voltada para Ele. É isso que Ele deseja. Beleza, vamos ter ali um tempo de relacionamento, vamos ter ali um coração inclinado ao Senhor, vamos fazer aí inúmeras coisas. Mas onde e quando eu vou fazer isso? Em Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 16. Lucas, capítulo de número 24, versículos de 13 a 16. Vai dizendo assim: Aquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Às vezes Jesus está do nosso lado e a gente não consegue perceber isso. Ele fala no nosso coração, Ele fala coisas tremendas e a gente está distraído com as coisas que estão ao nosso redor, com o nosso dia a dia, com as preocupações do dia a dia e não percebemos que Ele está aqui do nosso lado. E onde Jesus Ele está no caminho junto com a gente. Lembra que eu falei que Ele falava e eu não percebi? Falava ali do meu lado aqui, do lado, e eu não ouvi. E quando? Lucas capítulo 24, versículos de 30 a 32. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. É a continuação dessa história, tá? Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Talvez nessa noite o Senhor Ele queira abrir os nossos olhos. E hoje mesmo é o dia que Ele pode fazer isso. Algo interessante, irmãos, que a palavra de Deus ela nos revela. É o local onde Deus Ele faz coisas acontecerem. É na mesa. É na comunhão que o Senhor faz coisas maravilhosas acontecerem no nosso meio. Eu não sei se consegue colocar o primeiro texto que a gente leu, lá em João. No último versículo, consegue colocar aí pra gente? Coloca aí pra gente dar uma lida. Vai falar lá, ó. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, e aqui eu quero que vocês se atentem, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Era um lugar de mesa, um lugar de comunhão. Ali nesse lugar de comunhão, é onde Jesus ele veio e fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala: Senhor, claro que eu te amo. Pedro, mas tu me amas? Senhor, eu te amo. Tem certeza que tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. E nesse último texto que nós lemos, no livro de Lucas, fala que quando Jesus estava à mesa com eles, que ele tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles, os seus olhos se abriram. Então esse momento de mesa, esse momento de comunhão, esse momento onde nós
temos ali a certeza que Deus ele está conosco, é nesse local que Ele nos espera, na mesa. É nesse local que Ele espera para Ele ter um relacionamento cada vez mais fechado conosco, cada vez maior conosco. E nessa noite nós temos a oportunidade de nos assentarmos à mesa com o Senhor. Nós temos a oportunidade de dizermos ao Senhor: Senhor, eu quero inclinar o meu coração para Ti, Jesus. Eu quero mais tempo de relacionamento contigo. Não importa, irmãos, aquilo que passou sobre as nossas vidas, aquilo que aconteceu sobre as nossas vidas. Mas o mais importante é nós sabermos o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos amou e o quanto Ele continuará nos amando. Vamos ficar de pé?